Daniel, o que os empresários reclamam, que os seus empregados faltam, deixam ele na mão, isso para uma grande multinacional não é problema, porque simplesmente troca aqui, vai para um setor, vai para o outro e está tudo bem. Eles têm pessoas a mais para trabalhar. Mas e o nosso cliente, Daniel? E o meu aluno? Aquele que está ali dependendo do trabalho para ser entregue. Seus clientes também se queixam de faltas e atrasos? Olha, se eu tiver que colocar um ranking, eu apostaria que é a primeira reclamação, tá? Eu apostaria que é a primeira reclamação. Falta e atraso. E fica perdido, não sabe o que fazer, porque o cliente deles também quer que o trabalho seja entregue, está ali gritando. E sabe o que acontece? O dono de empresa é que acaba indo fazer. O dono de empresa é que acaba levando o trabalho para casa para poder estar entregando, porque a quantidade de faltas está tão grande e também de atestados. E sabe o que eu percebi, Daniel? Eles fazem uma confusão danada, né? Entre falta e falta abonada. Eles nunca sabem exatamente qual é qual. Eu já vi até mesmo empresário querendo colocar um plano para que, se a pessoa não trouxesse atestado, ela recebe uma cesta básica. Meu Deus do céu, não faça isso. Não. Você aí, empresário, não crie nenhum programa de premiação para quem não traz atestado. Não faça isso, por favor. Por favor, não faça isso. Eles não têm ideia do processo que isso pode trazer na justiça. Não, é enorme, porque imagina que assim, se eu sou empregado, só para não ter algum tipo de desconto no salário, perder uns SR, ou sei lá, qualquer coisa, e ainda ganhar uma premiação por causa disso, em dinheiro, cesta básica, sei lá, qualquer coisa. Imagina que eu deixo de tratar uma doença. Imagina que, sei lá, pode ser uma doença leve, mas pode ser uma doença grave. E aí, por conta da minha condição financeira, e eu preciso dessa premiação, eu tô deixando de ir ao médico ou de apresentar atestado. Olha que loucura. A tua doença pode ficar mais grave. E eu já vi casos até de pessoas que foram a óbito e depois a família quis receber tudinho da empresa e com razão. Pessoal, entendam, atestado médico tem força de lei. Mas você sabe que o empresário, ele dá bobeira? Outro dia eu estava analisando os atestados de um empresário, eram 22 atestados, isso em 11 meses, 22. Imagina, isso que a pessoa também tinha 4 advertências por ter faltado. Mas quando eu fui ver os atestados, tinha atestado de veterinário, tinha atestado, tinha atestado de psicólogo. Falso é meio problemático, né? Não, de veterinário era verdadeiro atestado, mas não abona a falta. Não. Tinha atestado de psicólogo, que também não abona a falta. Tinha atestado que não tinha assinatura do médico, não tinha nem mesmo o carimbo do médico, não tinha nada, nenhuma informação. Tinha um que eu achei muito engraçado, que estava ticado assim, acompanhante, consulta e exames. Tinha tique nos 3 itens. Imagina que coisa assim, deixada. Às vezes o dono de empresa simplesmente vai recebendo os atestados, vai lançando, vai abonando a falta, vai justificando a falta e beleza. E não para ver o conteúdo, porque às vezes o dono está tão no perrengue, está tão na correria, ele não para ler, para analisar o atestado. E ele acha que todo atestado é válido. E não é assim, dono de empresa. Você precisa, de verdade, colocar as regras, porque justifica, mas não abona. Daniel, dentro dessa linha de atestados, é muito comum a mãe vai na reunião escolar e entrega um atestado. A mãe vai acompanhar o filho e entrega o atestado. Pessoal, vamos entender o seguinte, de acordo com a CLT, de acordo com a lei, atestado de acompanhante de filho são até 2 atestados por ano para filhos de até 6 anos de idade. Ai, Carmen, mas então é só isso? Não. A gente tem os sindicatos e as CCTs, né, que são as convenções coletivas de trabalho. Que tem força de lei. Muitas vezes a Convenção Trabalhista fala em atestados médicos para filhos até 14 anos, 21 anos, 18 anos. E isso você precisa ficar atento, porque a CCT, geralmente, fevereiro, março, os sindicatos acabam soltando a nova CCT, que é onde está também o dissídio, etc. Sempre olha quais são os motivos de atestado que eles incluem. Que, inclusive, eles incluem muito mais do que os atestados que são aceitos, né? Os documentos que abonam a falta, que são aceitos por lei.
né? Então, a convenção trabalhista sempre tem uma novidade lá. Eu já vi gente que levou papelzinho da rodoviária que teve problema no ônibus, por exemplo. Isso, você não pode abonar um negócio desse às vezes. É um documento, justifica, mas não abona. Você sabe que é por isso que eu não gosto de usar o termo justificativa. Eu sempre falo para o meu aluno não colocar justificativa em lugar nenhum. Não trouxe uma justificativa. Porque isso, na cabeça do empregado, é um documento da rodoviária. É o pneu do carro que furou. E ele fala, não, mas está aqui o documento. Eu comprei um pneu novo, né? Está aqui o documento, eu comprei o pneu, então eu estou aqui justificando. Justificativa, quando nós falamos isso legalmente, é a justificativa legal que vai abonar. Mas vai tentar explicar isso para o empregado. Eu já prefiro usar documento que abone a falta. Eu não falo a palavra justificativa, nem escrevo isso em advertência, não coloco em nada, para o empregado não achar que o atestado do veterinário vai abonar a sua falta. Levei meu cachorrinho que está doente. Poxa, gente, eu amo cachorrinho, também tenho tudo. Mas isso não vai abonar a falta. Você tem que entender que isso está fora do regulamento, está fora da lei. Daniel, é por isso que eu gosto tanto, sabe, de banco de horas. Eu sou super a favor de banco de horas, porque assim, eu tenho compromissos pessoais que não tem nada a ver com a empresa e que muitas vezes eu não posso fazer em qualquer outro horário, mas eu sou a dona da empresa. E muitas vezes, quando eu era a empregada, era muito difícil conseguir realizar qualquer compromisso pessoal. As pessoas têm essa necessidade, mas o juiz é contra banco de horas. Basta o juiz dar uma olhadinha que tem banco de horas na empresa, ele já quer saber como é feito. Sim, e o banco de horas tem várias regras para você seguir. Inclusive, na CCT, geralmente ele mostra como é feito esse acordo com o banco de horas. O banco de horas, muitas vezes, ele é obrigatório ser liquidado 3 ou 6 meses depois do... Sabe quanto tempo eu recomendo? 2 meses. Porque é uma confusão para você conseguir, né, controlar todas aquelas horas. E, assim, você tem um banco, é igual ter um cartão de crédito. Então, você vai colocando horas, seja positiva, seja negativa, essas horas vão ficando, e você acaba perdendo o controle daquilo. Eu gosto muito de 2 meses. Eu tenho um amigo meu que na empresa dele tinha em torno de 70 empregados, e aí chegou um final de ano e o pessoal ia utilizar o banco de horas para poder fazer a emenda entre Natal e Ano Novo. Mesmo quem não tivesse... Tinha gente que ia tirar férias, tinha gente que não. Tinha gente que ia lá e... posso... É uma época que tem menos fluxo de trabalho, na empresa dele, pelo menos, né? Não é um comércio, é uma empresa de serviço, muito menos fluxo de trabalho, e o pessoal ia utilizar. E aí tinha um rapaz lá, e só para você ter uma ideia, ele tinha 140 horas negativas. Uau! E aí, o que você faz com esse cara? O que acontecia? Esse cara aí, todo dia, ele ou chegava atrasado, ou chegava um pouco atrasado, ou estendia um pouco no almoço, né? Era uma empresa ali na região da Berrini, em São Paulo. Então, acontecia, ele saía, ele dava uma passadinha no shopping, alguma coisa assim, entrava tal, comia, voltava tal. Dava 1h15, 1h30 de almoço, às vezes. E foi ficando no banco. O que acontece? Não teve prejuízo no salário de um certo tempo. Só que aí teve que liquidar o banco de horas do pessoal. A maioria das pessoas, ele tinha o banco de horas positivo. O que aconteceu? O pessoal foi lá em Natal Ano Novo, beleza. Só que passou o período e ele teve que liquidar o banco. O que acontece? Gente, 140 horas, 160 horas, o cara tinha 120, era mais de 100, com certeza. Esse cara não teve salário no mês. Você imagina, esse cara não teve salário. Agora, você imagina ele entrando na justiça. Você acha que ele ganha ou que ele perde? Não, trabalhei o mês inteiro e não recebi. E agora a minha família vai comer o quê? Né? Então, o que acontece? O que o dono de empresa não entende é que, perante as leis, perante a justiça, o empregado é hipossuficiente. Ou seja, ele não tem condições de tomar decisões. Então, essa liberalidade de deixar esse banco de horas chegar em 140, 160, foi da parte forte do contrato, que é o dono da empresa, que é o explorador do trabalhador. Malvadão. Pois é. Mas depois, Daniel, o dono de empresa fica lá chorando que ele sempre perde na justiça, mas também ele não está dirigindo a empresa. Dono de empresa, esse conteúdo está fazendo sentido para você? Então, faz o seguinte, encaminha para outro empresário que também possa estar sofrendo
sofrendo com faltas na sua equipe. E faz o seguinte, já me acompanha aqui no canal, porque todos os dias eu estou aqui com conteúdo para você que é dono de empresa, para te ajudar a ter uma equipe fazendo sua empresa crescer, mesmo se você não estiver lá. Me acompanha!